assistindo, né, de outros locais. Eu quero compartilhar hoje mais uma palavra. Abra a sua Bíblia, você que a trouxe, em 2 Reis, capítulo 5, que é o que nós temos compartilhado esses dias, né? 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos, né? Verso 1, verso 10, verso 11, e eu vou estar falando com você quais que eu vou ler. Amém? 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Verso 6. Verso 10. Depois a gente lê o 6. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Verso 11. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria sair, ia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas lhe disse: lava-te e ficarás limpo. Verso 14, último. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Vamos ler mais um texto lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 6, 7, 8, 9 e 10. Amém? 4, verso 6. Antes ele te dá graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? Hoje eu quero falar, nessa quinta semana, do quinto mergulho de Naamã, que tem a ver com humildade, humilhação. Não necessariamente humildade, mas com humilhação, né? O que é humilhação? Eu fiz uma pesquisa, eu gosto assim, depois que a gente vira professor, tudo que você faz, você procura aonde que é, por que que veio, qual que é a raiz, né? É a etimologia da palavra, para que você, quando você fala uma palavra, você sabe tudo daquela palavra. Quando você fala uma palavra, você está já conjugando o verbo na sua mente, você já está futuro, passado, presente, você começa a entender a palavra. Então, a palavra humilhação no dicionário, o significado é um substantivo feminino que significa ato ou efeito de humilhar. É sinônimo de submissão, rebaixamento, vexame, afronta e vergonha. Vai para você ver. Então, humilhação é isso. Né? Alguém é humilhado por uma coisa que aconteceu. Aqui, nesse contexto, nós não estamos falando que alguém humilhou alguém, não.
uma situação na nossa vida ou na vida de alguém leva essa pessoa a uma humilhação. É uma situação que ocorre. É uma situação inesperada. É uma situação que traz vergonha, que traz vexame, que traz afronta. Então, a quinta semana, o quinto mergulho, nós estamos falando de Naamã. O que Naamã era? Verso 1 que nós lemos, era um general. Imagina isso, general. Era rico, era um guerreiro. E esse general, a Bíblia fala um tanto de coisa dele. Ele era rico, ele era poderoso, ele era guerreiro, ele era general, ele era amigo do rei. Aí na última palavra, a Bíblia põe uma vírgula e fala, porém ele era leproso. Então quer dizer que aquela lepra de Naamã, de nada adiantava para com a sua riqueza. Porque ele era rico, mas não podia usar o dinheiro dele. Por quê? Era leproso. Ele tinha todas as pompas, mas não podia passear na cidade. Ele não podia ir na praia. Porque era uma época em que a lepra, a pessoa tinha que ser colocada fora da sociedade. Então presta atenção aqui. E Naamã, no primeiro verso que nós lemos, ele foi dado a descrição de quem ele era. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E aí na casa dele, você já ouviu a história, na casa dele tinha uma mulher, uma menina que ela foi presa, né, aprisionada em uma das guerras vitoriosas dele. E essa menina foi levada para a casa dele como empregada, e essa menina deu um recado para ele, dizendo, olha, lá em Israel tem um homem que ele vai te curar. Que se ele orar por você, ele vai curar. Porque se ele levantar a mão, se ele ungir você, você vai ser curado. Olha para você ver. E aí, imediatamente, Naamã se dirigiu para aquele local. Mas na cabeça de Naamã, ele estava fazendo uma expectativa. Olha, tem coisas na nossa vida que acontecem, mas é para a gente, não é aprender, mas é para a gente ser direcionado para algum lugar. Quem não é direcionado, quem não entende o propósito de Deus na sua vida, quem é como se um aluno estudasse o ano inteiro e no final do ano ele faz prova, ele não se sai bem, ele é reprovado. Ele tem que repetir. Então a nossa vida é uma prova. Talvez os mais novos ainda não estejam nessa prova. Mas quando você se entende por gente, quando você entende as responsabilidades, quando você entende as responsabilidades que você tem na vida, na sociedade, na família, e no mundo espiritual, na família de Deus, na igreja, na religião, quando você entende a sua responsabilidade, você passa por provas. E somos reprovados ou não. Não é Deus que dá as provas. Elas acontecem. São permissões de Deus. As muito pesadas, no caso de Jó, o diabo teve que ir lá. Não é as muito pesadas. As provas da vida, todo mundo passa. Mas as provas espirituais, Deus tem que permitir. As provas que o diabo vai trabalhar a vida das pessoas, Deus tem que permitir. As provas mais sérias, mais severas, que vai talvez custar a vida de alguém, Deus tem que permitir. É só você ver o caso de Jó. Jó era um homem muito rico, tinha família, e um dia o diabo foi no céu, e o diabo disse assim, olha, ele é rico, ele é assim, ele é assado, ele te obedece porque ele tem tudo. Se ele não tivesse nada, eu duvido que ele ia te obedecer. Por que o diabo falou isso de Jó? Porque tem muita gente que é assim. Tem muita gente que não pode ter um degrau para subir. Se ele subir, ele abandona tudo e todos. Abandona a igreja, abandona a família. Tem gente que não vai ficar rico nunca. Sabe por quê? Porque não pode subir um degrau. O dia que sobe meio degrau, afasta de tudo, abandona tudo. E aí o diabo achou que Jó era desse jeito. Então foi no céu
e requisitou tocar na riqueza de Jó. Então tem coisa, então fique tranquilo que nem tudo é diabo na nossa vida. Tá? Nem tudo é ele. Tem coisa que é com a gente. São coisas naturais. Essa pandemia é o diabo? Lógico que não. É uma coisa que aconteceu. Né? E aí? Outras situações que acontecem, a gente tem que pesar e entender o que é que Deus quer, qual o propósito de Deus. E aí, nesse caso, Naamã começou a passar por várias situações na vida dele que o levava a uma humilhação. Ele não podia tirar sua roupa, ele não podia mostrar as mãos, ele não podia tirar aqueles turbantes, aqueles véus. Ele era um general que estava sempre uniformizado, porque a lepra já tinha tomado o corpo dele, já tinha tomado as costas, já tinha esbranquiçado a pele toda, já estava avançada. Então ele era humilhado na sua própria casa. Ele estava literalmente esperando a morte. Quantas pessoas são humilhadas? Talvez a lepra que aflige a nossa vida não é uma lepra física, não é uma doença física, mas é algo emocional, é algo que nós carregamos. É uma humilhação de um cônjuge, é uma humilhação de um parente, é uma humilhação de um patrão, da sociedade. Quantas pessoas carregam dentro de si algo que estão destruindo a vida delas. Mas não precisa ser assim. Naamã estava sendo destruído. Naamã estava se destruindo, autodestruindo. Poderia morrer a qualquer momento, quando aquela doença atingisse os nervos centrais dele. E aí ele começou um processo, Deus começou um processo na vida dele de cura. O processo de cura nem sempre é agradável, né? Todo processo de cura, às vezes a pessoa pensa que é fácil, só ser curado. Olha a Daiane aí. Olha o processo que ela está passando de cura. É um processo que é doloroso. Eu lembro quando o Júnior ia fazer fisioterapia da coluna, eu não ficava na sala. Eu não ficava, eu não aguentava. E ele não chorava, mas ele falava que doía demais. E eu lembro que a gente chegava antes lá para esperar a vez da fisioterapia dele, e eu ficava lá fora escutando as pessoas gritar. Eu falava, vou lá para fora, porque eu não dou conta disso. Não que eu estivesse fraco, mas é uma sensação horrível. Porque todo processo de cura exige algo de nós. Um processo de cura espiritual, um processo de sucesso, um processo de vitória. Tudo isso precisa que nós tomemos uma atitude. E aí Naamã foi. Naamã alimentou na cabeça dele, eu vou chegar lá e esse profeta vai conversar comigo, vai falar comigo, vai me ungir. E quando ele chegou lá, o profeta Eliseu nem mesmo se dirigiu à vida dele. Não atendeu ele, não abriu a porta e chamou um mensageiro e falou, vai lá e fala isso com ele. Sabe o que acontece muitas vezes em nossa vida? Deus usa pessoas para falar com a gente, que está na hora da gente abrir o olho, está na hora da gente mudar, está na hora da gente mergulhar como Naamã, está na hora da gente fazer o processo com Deus. Nós tentamos o processo com os médicos, tentamos os processos com o psicólogo, com psiquiatras, tentamos processos com o esposo, com a esposa, tentamos com todas as nossas forças resolver os problemas, tentamos resolver com a medicina e muitas vezes nada disso funciona. Então está na hora de nós aceitarmos o que Deus está propondo para nós. Não o que a religião propõe. A religião exige que a gente faça algo, que a gente se vista de uma forma, que a gente ore ou reze de alguma forma. Não. Deus tem outra forma de nos curar. E aí Naamã, chegando nesse local, Naamã estando lá nesse local, ele recebeu uma palavra assim, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Rio Jordão era um rio cheio de barro. Até hoje ele é assim. Um rio barrento, com a cor amarelada, né? E aí, ele ficou falando, mas como assim?
Como assim eu saio da minha terra para mergulhar no rio sujo desse? Na minha terra tem coisa melhor. Sinal de uma pessoa que não era humilde. Sinal de uma pessoa que se achava melhor que os outros. Sinal de uma pessoa que não admitia que Deus iria fazer um milagre na vida dele. Tem pessoas que elas mesmas afastam Deus. Tem pessoas que elas mesmas impedem o milagre porque não acreditam numa coisa simples. Que isso? Eu vou pegar um papel, vou escrever um pedido de oração e vou pôr numa água e o pastor vai orar? Olha, tem pessoas que não aceitam o milagre porque elas querem coisa difícil. Ela quer uma coisa difícil. Ela não quer coisa fácil. Isso é muito fácil. E às vezes, quase 100% das vezes, Deus tem coisas muito simples para nós fazermos. Ele não exige muito. A religião exige, eu já falei. A religião exige, mas Deus não. E Deus, a única coisa que Deus estava fazendo era conduzindo Naamã. Tudo isso fazia parte de um processo de cura. A humilhação de ser leproso, a humilhação da sua casa, a humilhação dos empregados, a humilhação de chegar lá na casa do profeta e o profeta não atender ele. Uma porta na cara, uma porta fechada. Às vezes as portas fecham, nada dá certo, nada funciona. Nós tentamos aqui, tentamos ali, às vezes somos abandonados pelos pais, pelo vizinho, pela mãe. A Bíblia fala sobre isso. Às vezes as pessoas nos viram as costas. Hoje eu escutei algo interessante. Que quando nós resolvermos dizer 3 não para uma pessoa, nós vamos saber se essa pessoa vai ficar ou não do nosso lado. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas que a gente diga sempre sim, sim, sim. Aí quando a gente passa a dizer não, a gente vai saber. Porque às vezes as pessoas ficam próximas por causa do nosso sim. Nós estamos sempre dizendo sim. Sim para uma vida horrível, sim para uma vida rebaixada, sim para uma vida humilhada, sim para uma vida de miséria. Mas quando ele diz não, não essa vida. Não. Aí as pessoas que nos levam a essa condução da humilhação, elas são as primeiras a saírem fora. Então, Naamã estava sendo humilhado. O próprio pastor naquela época, profeta de Deus, usado por Deus, estava conduzindo aquela humilhação e dizia: não vou atender esse homem. Fala com ele para ele mergulhar lá no Rio Jordão. Aquele rio sujo é aquele rio sujo. Às vezes Deus permite coisas acontecerem com a gente. A gente mergulhar no Rio Jordão. A gente afundar numa situação, numa depressão, afundar numa situação emocional descontrolada. A gente ser fustigado. Eu lembro quando eu falo a palavra fustigado, eu lembro de Penina, a mulher de Eucana. A segunda mulher de Eucana, que era casado com Ana, mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril e Penina tinha um monte de filho. Naquela época, quando a mulher era estéril, o esposo podia ter uma outra mulher para ter os filhos. E a Bíblia fala que aquela mulher, Penina, ela humilhava a Ana todos os anos. Todo ano, quando eles iam à igreja levar o seu dízimo, a sua oferta, a Penina ficava perturbando a Ana, falando: você não vale nada, seu ventre é seco, você não vai ter filho nunca. O nosso marido gosta mais de mim. Era mais ou menos assim. E quantas vezes Deus permite Penina na nossa vida? Não uma outra mulher, mas pessoas igual Penina. Pessoas que nos insultam, nos humilham. E dependendo da forma que a gente reage, a gente perde. Ana resolveu orar. Naamã resolveu obedecer na última hora. Quando ele estava indo embora, falando que não ia mergulhar naquele rio sujo, que ele foi mal atendido, ele estava desistindo. Tem pessoas que estão assim.
desistindo de tudo, estão por um fio, acordam de manhã, acordam de madrugada, às vezes não dormem à noite, às vezes ficam o dia ali pensando, às vezes vão trabalhar, às vezes não vão mais à igreja, às vezes ficam numa situação assim de abandono, estão por um fio, está tudo por um fio, porque talvez colocar um pedido numa água é muito fácil. Deus não vai trabalhar isso, é o sobrenatural. É o sobrenatural. Eu lembro de tanta coisa que Deus fez na minha vida, na vida dos meus filhos. E às vezes você pensa, esse pastor tem uma vida boa. Não sei se eu tenho, mas eu tive uma vida ruim, pior do que eu tinha. Mas eu não abandonei Deus para nada. A Mari nasceu, aí depois tivemos outros problemas com o filho, outras doenças. Nem um instante. Se um pastor chegasse e falava assim, Antônio, vamos orar pela sua filha que está lá no hospital, que pode morrer a qualquer momento, que fez uma cirurgia, fez 2, fez 3, vamos orar por ela, e ela vai ser curada. Eu ajoelhava, amém, pode orar. Eu não conseguia mais pregar direito, mas eu conseguia ouvir mensagem, ouvir palavra. Quanto mais gente falava que ia morrer, eu lembro que quando eles pediram doador de sangue, até as pessoas viciadas naquela rua foram lá. Fiquei impressionado. Eles não puderam doar, obviamente, porque eles eram viciados. Não pode. Mas eles foram. Aí eu vi um tanto de gente que gostava de mim ali, naquela vila, naquela cidade. Quantas pessoas, às vezes nem era pessoa da igreja, pessoa que estava na rua, mas pessoa que eu dei um bom dia, pessoa que eu cumprimentei, pessoa que eu dei um tênis, dei um prato de comida, sem esperar nada de volta. Aquela pessoa, na hora que eu estava precisando, ela se levantou, ela foi, ela ajudou, ela colaborou. E quando nós estamos naquela rua da amargura, como Naamã estava, num processo de humilhação, se nós entendermos, quando estiver ruim, piorando, é que está ficando bom. Deus vai fazer algo na sua vida. Amém? Naamã, com esse processo de cura que começou lá atrás, ele estava na última fase dele, que era a humilhação de nadar naquele rio. A Bíblia fala que Naamã resolveu então nadar. Resolveu. Quando nós começamos esse trabalho, eu resolvi que a nossa igreja ia continuar para valer, que eu ia continuar com a igreja. Eu resolvi que eu ia colocar o meu pedido de oração nessa água colorida de azul. A água não tem poder nenhum, mas todo dia ela está lá em cima do escritório, eu estou orando por ela, todos os dias. Todos os dias eu estou orando. E pedindo a Deus, Deus faça um milagre na vida de alguém aqui, Deus. E que essa pessoa possa ser um milagre. Não precisa nem te falar que foi eu que orei. Eu não quero nem saber, eu quero que ela seja um milagre. Eu vou saber. E eu vou orando. Eu oro pela minha vida, oro pela minha família, oro pelos vizinhos, oro pela rua, oro pela igreja, porque o processo de cura começa com a humilhação. A humilhação de não ter uma prata para comprar um pão. A humilhação, talvez, de não ter um dinheiro para atender alguém. Uma humilhação, talvez, de não ter uma roupa para usar com dignidade. Uma humilhação de ter uma água cortada, uma luz cortada. Mesmo a gente sendo honesto, são humilhações que acontecem, mas não é para você parar, não é para você afundar a cara na areia igual uma avestruz. Não é para acontecer isso com a gente, não. Quando isso acontece, apega com Deus. A Bíblia fala em Tiago, nós vemos aqui, se aproxima de Deus. Tá ruim, garra com Deus. Piorou, garra com Deus. Não garra na religião, não garra em homens, em pastores, em padres, em bispos. Não, garra com Deus, porque Ele não desampara. O homem desampara, eu posso desamparar, mas Deus não desampara. Glória a Deus. E Naamã resolveu mergulhar. Resolveu que ele ia acabar com aquela humilhação. Gente, que coisa mais fácil é ir numa igreja. Alguém acha muito difícil ir? Eu não acho, não. Olha, todas as vezes que a coisa estava boa na minha vida, eu estava na igreja. Quando piorava, eu continuava na igreja.
não é difícil ir na igreja. Então, esse processo de cura de Naamã não é difícil, era só humilhante. Mergulhar num rio sujo. Um homem. Mas ele aceitou. Ele aceitou. O quinto mergulho nós falamos de humilhação. Humilhação. E nesse caso aqui, se submeter a Deus. Quando você se submete a Deus, aconteça o que acontecer, Deus vai estar trabalhando com você. Talvez não recebamos aquilo que a gente quer na hora. Quase nunca recebemos na hora. Mas se você não desviar o foco, não se afastar em obedecer ao Senhor, Ele vai honrar o seu compromisso. A Bíblia fala que os soberbos, Deus não vai estar com eles. Mas os humilhados, Deus vai estar com eles. E nessa noite nós vamos orar. Baseado nessa palavra da humilhação, da quinta semana, do quinto elo. Nós vamos orar pelos pedidos, orar pelas pessoas, orar por você que está aqui. Decretar na sua vida a vitória. Sabe que Deus tem um processo para cada um. Talvez você já esteja passando por humilhações. Algumas que eu até citei aqui. Talvez você se sinta uma pessoa humilhada. Com tanto potencial, com tantas coisas que você já fez. E talvez hoje você está numa situação, ou que foi arrastada até essa situação, ou que se viu envolvida nessa situação. Mas uma coisa eu te falo, sem medo de errar. Deus, Ele tem um projeto novo para cada um. Deus Ele não joga fora a nossa vida. Não, Ele tem um projeto novo para a nossa vida. Glória a Deus. O diabo não, ele usa e descarta, joga fora. Fico vendo jovens perdendo a sua vida, curtindo a vida. O diabo usa e joga eles fora. Deus não. Deus não refuga ninguém. Deus, Ele restaura o que está aí. Aleluia. Deus restaura a minha vida. Glória a Deus. Mas o processo de humilhação, muitas vezes, nos leva quase à desistência. Mas hoje não é dia de desistir. Hoje é dia de sair daqui Glória a Deus. convicto. Aleluia. Assim como Naamã, no seu quinto mergulho da humilhação, ele decidiu ser abençoado. Amém? Feche os seus olhos, pode ser assentado, pode ser de pé. Eu quero orar por você. Quero orar. Se tem alguma humilhação, alguma coisa que você se sente humilhado, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer momento da sua vida, seja na área financeira, uma humilhação na área financeira, uma humilhação na área emocional, conjugal, uma humilhação na área familiar. Talvez muitas pessoas da nossa casa prosperam e sequer se lembra da gente, não ajuda, não colabora, ou talvez uma humilhação de uma enfermidade que apareceu na casa e às vezes tem que ter altos gastos, enfim, situações que nos levam a uma humilhação. Deus hoje, Ele quer que você mergulhe como Naamã. Submeta-se a Deus. Né? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E Ele vai te abençoar. Feche os seus olhos. Eu vou orar pelos pedidos de oração e vou orar pela sua vida também. O que é orar, pastor? Falar com Deus, é uma conversa. Então, se você não pode falar, se é algo íntimo, pense. Né? Pense. Mas se você pode falar, fala, Deus, eu não estou aguentando isso mais. Esse negócio está errado, Deus. Tem que mudar. Tem que acontecer algo. Tem que acontecer algo. É isso que é orar. Eu vou orar pela sua vida agora. Feche seus olhos. Glorioso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo agora, o sobrenatural de Deus tem que nos alcançar. Pessoas, ó Pai, estão desistindo, desanimando,
Pessoas estão abandonando a sua luta, abandonando a família, abandonando a sua casa. Pessoas estão desistindo do emprego, desistindo da igreja. Pessoas estão atordoadas muitas vezes com tantas informações e às vezes humilhantes, ó Pai. Situações que as pessoas passam, situações de enfermidade, situações, ó Pai, de emoções fragilizadas. Meu Deus e meu Pai, quantos pedidos de oração estão naquele pote, naquele frasco. Pessoas que estão orando por uma cura, ó Pai, emocional, uma cura, ó Pai, de uma fragmentação das suas emoções causadas, talvez, ó Pai, por ataques, talvez, ó Pai, por humilhações, ó Pai, emocionais, pessoas que rebaixam umas às outras, pessoas que pisam umas nas outras. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas também orando por uma cura, ó Pai, física, Pai, uma cura física, talvez não seja uma lepra como Naamã, mas uma cura física, uma cura, ó Pai, que venha trazer um conforto, uma qualidade de vida melhor. Pessoas que estão com problemas renais, problemas cardíacos, ó Pai, o rim está parando de funcionar, está sobrecarregando, Pai, a pressão no coração, e aí está desenvolvendo uma segunda doença, ó Pai, está desenvolvendo, Pai, uma enfermidade cardíaca. Pessoas que estão, ó Pai querido, com a sua coluna, oh meu Deus e meu Pai, visita, Pai, aquele meu amigo, Pai, que pediu oração essa semana, a sua coluna, Pai, a sua coluna precisa ser operada, uma operação de mais de 12 mil reais. Meu Deus e meu Pai, olha por esse homem hoje, olha por esse jovem Senhor, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode consertar essa hérnia de disco, o Senhor pode consertar essa vértebra, o Senhor pode consertar isso sem operação, porque foi o Senhor, ó Pai, que criou a coluna vertebral. Meu Deus, meu Pai, eu oro, Pai querido, por esta pessoa que está desenvolvendo uma glaucoma, está desenvolvendo uma catarata, está ficando cego, Pai, seus olhos estão fechando, seus olhos, ó Pai, estão ficando sempre nublados, ó Pai, e aí a visão está sendo turva e atrapalhada. Meu Deus, arranca agora essa catarata, arranca agora esse glaucoma, essa miopia, este astigmatismo, Pai, essa miopia progressiva, regressiva. Meu Deus e meu Pai, cura esses olhos agora, Senhor amado. Dores que andam pelo corpo, Pai querido, dores que estão constantemente avançando pelas juntas, pelas vértebras, pela musculatura, Senhor amado, em nome de Jesus, olha agora por esta vida, olha agora por esse corpo agora. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo essas dores, ó Pai. Oro, Pai querido, por esta pessoa, Pai. Oro por esse homem, esta mulher. Oro pela Daiane, Pai querido, uma pessoa, Pai querido, que precisa de uma restauração óssea. Tenho orado a cada dia, tenho orado dioturnamente, Pai, para que a sua perna, para que toda a extensão desses ossos, ó Pai, o Senhor criou os ossos, o Senhor criou a medula óssea, o Senhor criou o tutano, tudo que está dentro desse osso, Pai, o Senhor criou o cálcio, Pai, que corre por essa estrutura óssea. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura agora, liga, Pai, cola agora, Pai, faça, Pai querido, com que esse cálcio seja restaurado de uma maneira tão grande, que seja tudo juncionado como se nunca tivesse quebrado, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que os médicos declarem isso, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por esta pessoa que está desempregada, esta pessoa que não consegue trabalho, esta pessoa que precisa sustentar a sua casa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita agora, abre as portas, ó Pai, abre as portas para esse homem, para essa mulher, abre as portas em nome de Jesus, Pai. Eu oro também por esta pessoa, Pai querido, que foi encomendado um trabalho, foi encomendado uma mandinga, foi encomendado, Pai querido, algo terrível contra essa vida, foi julgado nas matas, nas cachoeiras, nas matas virgens, foi julgado no rio corrente, foi amarrado talvez na boca de um sapo, costurado, Pai, para que esta pessoa tenha um regresso ou tenha um retrocesso na sua vida, para que essa pessoa morra, para que essa pessoa perca a sua casa, perca a
sua família, perca, ó Pai querido, seu esposo, sua esposa, perca seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, esse demônio, esse espírito que recebeu essa demanda, que recebeu esse prato de sangue, que recebeu, ó Pai, essa encomenda, que recebeu essa demanda, eu repreendo em nome de Jesus. A guerra que existe nessa casa é causada por demônios, por isso em nome de Jesus, ó Pai, vá cessar a guerra agora, em nome de Jesus, bata em retirada, espíritos das trevas, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço pela quinta semana, pelo quinto elo, Pai querido, que nós estamos orando, que nós estamos pregando, apresento todos os pedidos de oração, ó Pai, que serão, ó Pai querido, destinados, ó Pai, ou serão destruídos daqui uns dias, ó Pai, ao término dessa campanha, na certeza que as pessoas foram abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus.